prazer enorme poder estar aqui falando um pouco com vocês, um pouquinho da minha vida. Eu sei que alguns, nesse pouco tempo que tem aqui, eu vou entediar, outros eu, quem sabe, vou até estimular a pensar e refletir um pouquinho sobre o seu tempo de vida, o que tem feito, né? São 20 anos de carreira executiva. Eu tive também o prazer de encontrar aqui um amigo, colega, Dilson Dalpiaz, que ao longo desse meu tempo trabalhando junto com ele, pôde me passar muitas experiências e com certeza ajudou muito, contribuiu muito no meu aprendizado. Mas, na verdade, eu acabei decidindo por um tema que está ali colocado: navegar é preciso, viver não é preciso, porque há cerca de 4 semanas atrás eu tinha decidido falar a respeito de mudança, né? Isso porque é uma coisa que está acontecendo de maneira muito, muito forte na minha vida nos últimos meses. E aí, de repente, o Gálvaro me liga e fala assim: Léo, não vai dar para você falar sobre mudança, não. Você vai ter que mudar o tema, porque vai ter um outro palestrante que vai falar sobre mudança antes de você, cara. Não vai dar para falar sobre a mesma coisa numa sequência de 3 semanas. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e falei: olha, a única coisa que eu vou mudar é o tema, porque o conteúdo eu não vou mudar. Então eu vou achar algo que de fato faça uma diferença e chame a atenção das pessoas. E há muito tempo atrás eu tinha ouvido essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso, e ela dá muitas possibilidades, né? E essa é uma frase que por muitos é atribuída a Fernando Pessoa, que é um poeta português, muito famoso e tudo, e que é famoso pelo tom enigmático das suas poesias e tudo mais. Mas essa frase não é dele, essa frase é de um cara chamado Pompeu, que viveu nos anos, cerca de 100 anos antes de Cristo. Ele era um general romano, e era o cara incumbido de comprar mantimento, comida, esse tipo de coisa, e levar até Roma. E naquela época tudo isso fazia por navegação. E aí o que acontece? Numa determinada viagem, ele já tinha ouvido muitas histórias, os marinheiros, né, o pessoal que trabalhava com ele, ouvido muitas histórias a respeito de piratas e tudo mais, que estavam encontrando essas embarcações e afundando e matando todo mundo. E os caras não queriam sair de lá. E, de repente, ele, num discurso muito forte, muito potente, chegou para as pessoas e falou: olha, navegar é preciso, viver não é preciso. Nós podemos morrer no meio desse caminho, mas nós vamos navegar. Nós temos um propósito e nós viemos aqui para cumprir. E isso é muito bacana, mas Fernando Pessoa não usou dessa maneira. Fernando Pessoa, quando usou a frase, ele quis dizer o seguinte: navegar é preciso, porque nos tempos de Fernando Pessoa, 1880 até 1930, por aí, quando ele faleceu, a navegação já estava dominada por todo mundo, né? Estava dominada pelos portugueses, principalmente, que se sentiam muito honrados de terem sido, se não os primeiros, mas aqueles que de fato desbravaram, né, muitas terras novas e tudo mais. Então ele falou: navegar é preciso. Eu consigo sair de um lugar e chegar ao outro, mas a vida de precisão não tem nada. A vida, ela é cheia de muitas mudanças. E o que a gente sabe, né, é que eu trouxe 2 fotos, e essa da esquerda tenta mostrar um pouquinho do que era a navegação naqueles tempos, né, nos tempos antigos. É claro que no começo ela não foi tão precisa assim, né, tanto é que a gente também foi encontrado aqui por acaso. Muitos navegadores, na verdade, encontraram seus destinos por acaso no começo, e depois acabaram, de fato, encontrando métodos, né, para se chegar aos seus destinos. E essas duas imagens eu acho que são interessantes, porque aquele é o passado e esse é o futuro. A navegação hoje, ela é feita de tal forma, envolvendo tal tecnologia, com tal precisão, que as pessoas fazem corridas de navegação no entorno do mundo. Aquela ali é uma foto de um evento que acontece de 3 em 3 anos, chamado Volvo Ocean Race. É uma corrida de barcos, envolvendo 10 barcos, eles saem de um ponto e atravessam e cortam o mundo todo, apostando uma corrida, e quem tem a chance de assistir não são poucas pessoas, porque a audiência desses caras aqui é de mais de 2 bilhões de pessoas, quando o evento está acontecendo. Portanto, acho que muitos de nós já viram. Vai ver que a tecnologia é tão precisa, a navegação hoje é tão precisa, que eles chegam aos seus destinos com diferença de horas, minutos. Depois de 20 dias numa jornada de um ponto a outro, eles chegam com distância de horas entre um barco e outro. E a navegação, apesar de ser feita, né, cambando o barco, né, adernando o barco o tempo todo, é de uma precisão absoluta. No entanto, a vida é mais ou menos assim, né? A vida de preciso não tem nada, em termos de precisão. A vida é uma série de acontecimentos e começa pelo próprio nascimento, né?
Começa pelo fato de que a gente, de alguma maneira, foi encontrado ali no ventre das nossas mães, né, de alguma forma, e poderíamos ser outro, ou jamais teríamos sido nós mesmos aqui, né? Então começa por esse acaso se transforma em algum momento, né, numa jornada de eventos positivos, negativos, né, coisas difíceis, nascimento, alegria, tristeza, trabalho, né, que quando a gente conquista o primeiro, ou vai tendo aquelas conquistas ao longo da carreira, é muito bacana, mas também vem as decepções, né? Nós temos amizades, perdemos amizades, perdemos amigos, chega um momento em que a gente começa a ter doenças, e isso acontece com todos nós, faz parte da nossa jornada, até que um dia acontece da gente deixar esse lugar que a gente está aqui, e esse é um momento super importante, né? Porque dizem que os atos mais nobres ou o caráter de uma pessoa só se de fato conhece naquele momento mais difícil, né? E esse é um momento difícil pra caramba, quando eu acho que ao invés de olhar para frente, a gente olha para trás, e ao invés de fazer planos, a gente pensa sobre tudo que a gente fez. E a gente quer encontrar ali coisas muito positivas, a gente quer encontrar coisas muito boas, né? E aquilo que empurrou a gente para frente, eu fui executivo, e tenho sido executivo ao longo da minha vida toda, o que me impulsiona para frente, muitas vezes, é aquele negócio chamado currículo. Aquelas coisas, aquelas habilidades, aquelas experiências bacanas que a gente adquire e vai construindo, então, uma história só de pontos positivos e bacanas num papel, e é aquilo que me impulsiona para frente. Mas eu fico pensando no momento em que eu estiver lá na frente, olhando para trás, se o que eu quero ler é o meu currículo, ou se o que eu quero ler não é tudo aquilo que eu construí no meu caráter, como pessoa, né? É aquilo, o que eu quero ver lá na frente, eu quero me perguntar se de fato eu vou fazer falta aqui. E eu não vou fazer falta por ser mais um administrador, eu não vou fazer falta por ser mais um financeiro, até por dar um chute aqui na taxa de câmbio, quem sabe até acertar. Por essa razão, dificilmente eu vou fazer falta. Eu vou fazer falta, provavelmente, pela pessoa que fui, pelos relacionamentos que construí, né, pelo caráter positivo, pelas coisas positivas que eu deixei, né? E isso é aquela coisa que a gente deixa naqueles elogios de uma pessoa que a gente gostou muito em algum momento, né? Então, eu acho que esse negócio da vida, né, ela de fato é muito imprecisa, mas nós temos que ter muito claro uma coisa dentro dessa trajetória que é propósito, né? E eu sei que todos nós aqui, batalhando pelas nossas próprias vidas, estamos sempre tentando construir coisas positivas, coisas que de fato nos impulsionem. Mas não podemos perder de vista jamais aquelas coisas que de fato, ao final, nós queremos olhar para trás, e ainda que não sejamos nós a fazê-lo, nós gostaríamos que as pessoas fizessem por nós e que nós quiséssemos que ficasse marcado como sendo o nosso legado, né? Como sendo o significado da nossa vida. Eu, como sempre mexi com finanças, sempre gostei de gráfico, gente. Eu fui fascinado por gráfico. Tudo que eu podia, eu colocava em gráfico. Lá na empresa, eu me lembro que tudo que era colocado em tabela, eu gastava horas até colocar em gráfico. Eu sempre achei que gráficos ajudavam demais a gente ilustrava, né, situações e dava muito mais possibilidades do que aquele monte de números e palavras e tudo mais. E resolvi trazer esse aqui com essa afirmação de que viver não é preciso mesmo, né? Esse gráfico podia ser, eu acho que hoje podia ser até o gráfico de alguns indicadores da nossa economia por aí, né? Podia ser o gráfico de qualquer coisa. Afinal de contas, o mundo está tão volátil, né? O mundo das finanças está tão volátil, os mercados e tudo mais. Mas eu quis trazer esse gráfico para representar, na verdade, um pouquinho da nossa vida. Se a gente pudesse graficar a nossa vida não é feita só de pontos altos, né? Esse gráfico tem ali um monte de pontos altos bacanas. Esses são os pontos que a gente conta para os amigos. Coloca no currículo, né? Esses são os pontos bacanas. Esses são os pontos que a gente quer ser percebido por eles, né? Mas, na verdade, os outros estão lá. E aqueles outros ali é os que a gente conta para o pastor. Sabe, a gente, quando está ali naquela fase baixa, nos pontos baixos, geralmente a gente procura o pastor. Aqueles são os pontos que a gente dorme com eles, né? Quando a coisa está difícil, né? E é assim mesmo, são pontos altos, pontos baixos, são alegrias, são tristezas, são momentos de superação, são momentos em que eu preciso ser impulsionado, me motivar. Os pontos altos são aqueles que nos dão realização. A gente se sente bem pra caramba quando está nos pontos altos. Uma sensação de satisfação incrível, né? Por ter alcançado mais uma etapa da nossa jornada. Os baixos
são os pontos em que a gente aprende. Invariavelmente, a gente aprende nos pontos baixos. A gente aprende quando a gente está lá embaixo, precisa encontrar uma superação, uma maneira, uma forma. A gente não está embebecido pela satisfação. E naquele ponto, invariavelmente, é onde a gente aprende. E eu acho bacana colocar isso em gráfico, porque, na verdade, tem muita gente que pega esse gráfico e simplifica ele por uma média, né? Coloca uma linhazinha de tendência ali no meio. No final, vai chegar mais ou menos no mesmo lugar. Pode ser verdade do ponto de vista do gráfico. Mas se a vida fosse uma linha, não ia ser uma vida, ia ser só uma existência. E existir é muito pouco, né? Na verdade, a gente precisa viver. A vida é muito mais do que uma mera existência, muito mais do que uma mera linha, né, intermediária ali no meio. E é disso que eu vim falar um pouco para vocês, né, com o desprendimento de falar de coisas que eu acho que são positivas na minha vida, são coisas muito boas, mas também podendo falar com muita tranquilidade daqueles que são os pontos baixos, daquilo que são as nossas dificuldades. E compartilhar um pouquinho, a gente tem pouco tempo, como conversava com o Dilson, provavelmente, depois de tantos anos, a gente teria muita história para contar. Aliás, muita história interessante, sabe? Coisas assim, causos, né, muito interessantes ao longo da vida de um executivo. Mas eu resolvi contar muito rapidamente para vocês um pouquinho da minha própria história, né? E aqui tem só 2 fotos que ilustram, na verdade, não momentos, mas personagens muito importantes da minha história, né? Personagens que marcaram o início da minha vida. Ali estão meus pais, né? Minha mãe do meu lado, meu pai de outro. Meu pai está aqui comigo, aliás, está sempre comigo, né? E eu procuro estar sempre com ele. E do lado direito, a minha família, né? A minha família hoje, né? Eu sou casado por uma segunda vez, essa é a minha segunda esposa, tá? E aquela moça do meio é a minha primeira filha. E ao lado direito, de cabelo preto, está a minha esposa. E eu não posso começar a falar da minha história se eu não falar um pouquinho da história do meu pai, né? E até porque muito do propósito de vida que eu coloquei para mim vem de um propósito que ele me deixou e foi construindo para mim ao longo do tempo. Meu pai, talvez eu vá errar aqui um pouco as datas, né? Mas meu pai veio como ele próprio diz, veio da roça muito tarde. Ele acha que veio muito tarde. Ele veio aí com, quem sabe, uns 13, 14 anos, né? Pouquinho. 16 para 17, ó, eu estou até melhorando a condição dele. Veio com 16 para 17 sem estudar. Chegou aqui em Uberlândia e começou sua vida, trabalho e buscando o estudo. E com toda a dificuldade de alguém que saiu de uma condição muito difícil, né, começou a tocar sua própria vida. Em algum momento, pai, eu vou saltar aqui muitas etapas, em algum momento ele encontra minha mãe. Minha mãe era uma professora. Minha mãe tinha feito normal naquela época, chamava normal a formação de uma professora. Fez normal e tinha o estudo como uma coisa muito relevante. E incentivou muito meu pai para que, além de trabalhar, encontrasse o estudo como um meio de, quem sabe, alcançar mais rapidamente uma condição mais estável de vida, e assim foi. Eu sei que, encurtando um pouquinho a história, pai, você me perdoa, eu sei que, depois de muitas tentativas, meu pai se formou com quase 45 anos de idade, em Direito. E, ao longo da vida, ele se formou quando eu estava entrando na faculdade. Isso foi uma história muito difícil para ele, de muita superação, porque não é normal você fazer uma faculdade ao longo de 7 anos, e no caso dele, ele era um representante comercial, viajava, voltava, portanto, perdeu muitas aulas, teve muitos problemas, mas se formou. Aí, quando se formou, tinha que mudar o ciclo. Mudar o ciclo significava, tinha que abandonar aquilo e começar alguma outra coisa, começar do zero. Agora, como advogado, nunca tinha atuado, não era conhecido no meio. Fazer como? Não dá para fazer. Tem que continuar tocando a vida, filha entrando em faculdade, filha fazendo medicina, aquela coisa toda. Um legado e um propósito que, ao longo da vida, ainda que ele não tenha me pressionado tanto, mas que eu assisti nele e determinei para mim, estudar. O primeiro passo tem que ser me formar, estudar. Não atuou como advogado imediatamente. 15 anos depois, quase 15 anos depois, ele começou. Hoje é um advogado, e eu vejo nos olhos dele, quando a gente conversa, uma satisfação imensa. Quase 60 anos depois do seu nascimento. Com 60 anos, a satisfação de ter estabelecido um propósito, uma meta,
buscado e feito de tudo, alcançado, e hoje se satisfaz, está com certeza naquele ponto alto, num daqueles pontos altos do gráfico, que é muito bom, e que é merecedor, e que a gente merece estar lá muitas vezes ao longo da nossa vida. Eu queria contar um pouco disso, porque dele, dessa história, vem um propósito que eu estabeleci para mim. Eu tinha que estudar. Na verdade, eu queria era jogar bola, eu queria jogar vôlei, eu queria fazer um monte de coisa. Mas essa mensagem sempre vinha para mim. Eu olhava para o meu pai e via com que dificuldade ele buscava isso, e falava, eu preciso estudar. E aí, no começo não sabia o que queria fazer. Fiz 7 vestibulares, passei em 4. Até que me decidi por entrar em economia. Aí comecei a fazer economia. A gente acabou entrando num ponto daqueles vales, né, do gráfico, pai, em que você precisa... O curso de economia aqui em Uberlândia era um curso diurno, de manhã e à tarde, manhã à tarde. Não dá para trabalhar. E aí chega aquele momento, não tem jeito, né? Você tem que trabalhar. Aí nesse momento que tem que trabalhar, eu pensei, putz, eu vou ter que arrumar outra coisa para fazer, né? Largar o estudo não dá. Foi quando então fiz um outro vestibular, passei para administração, tentei permanecer nos 2 cursos durante um tempo, não deu, fui para administração e é como eu me formei. Formei administrador de empresa, depois de ter feito vestibular para direito, vestibular para agronomia, enfim, de tudo um pouquinho. Mas aí começa um pouco da minha trajetória. Fiz administração, trabalhava num escritório que era, na verdade, o escritório era do meu ex-sogro, do pai da minha primeira mulher. E à época, como era o único administrativo naquele escritório, era muito bacana, porque tudo dependia de mim, né? Com o tempo, eu comecei a fazer as coisas funcionarem, se organizarem. Eu me lembro bem que num determinado momento eu ganhava 5 salários mínimos. E a gente fazia conta em salário mínimo naquela época, né? Agora a gente já está largando um pouco essa ideia. Só que eu estava no 8º período de administração, e para concluir meu curso eu precisava fazer um estágio supervisionado. E não dá, o escritório que eu estava, que era um escritório de agropecuária, não tinha nenhum profissional que pudesse assinar o meu estágio. Era tudo muito bacana, eu até podia fazer muitas coisas ali, mas ninguém podia assinar. Era tanto a ameaça de ter que sair e começar num outro lugar, como foi também uma oportunidade. Comecei a buscar estágio, e no Grupo Algar eu encontrei a possibilidade de um estágio na Algar Agro, onde então eu passei depois mais de 20 anos da minha vida trabalhando e desenvolvendo a minha carreira. E foi muito difícil, porque na virada eu saí de um ponto alto que eu considerava para um ponto baixo. Tudo bem que estava no começo daquele gráfico, os pontos não eram nem tão altos e nem tão baixos, mas eu saí de 5 salários mínimos para 1 salário mínimo. Que coisa complicada. O estágio era de 6 horas, mas eu podia trabalhar até 18 horas. A empresa ela me permitia fazer horas extras e horas extras e horas extras. O que eu fazia? Trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E assim fui tocando a vida, concluí meu curso. Assim que eu concluí meu curso, a empresa, o profissional que tinha me contratado, uma pessoa por nome de Aderbal, com quem eu construí uma amizade muito grande, hoje já não está aqui conosco, mas que foi muito bom. Ele, assim que eu me formei, ele me chamou e falou, olha, agora nós vamos te contratar. Agora eu tenho motivo para tanto e você também. Tá bom. Eu vou te pagar, e aí as memórias para mim sempre vêm em números. Ele falou assim para mim, eu vou te pagar $1.000. É o que eu posso te pagar. Falei, já ficou bom, cara. Só de falar que é em dólar eu já estou adorando. Mas nunca foi em dólar. Na verdade, nunca foi em dólar. Mas eu retomei a minha capacidade de me estabilizar financeiramente. Aquilo para mim foi muito importante. E foi tão importante que eu fiquei talvez eu tenha ficado um pouco embebecido com aquilo. Menos de um ano depois eu me casei. Primeiro emprego, 1 ano atrás, segundo emprego, óbvio, mas naquele primeiro momento, ganhando $1.000, eu falei, eu vou casar. Precisava casar, já estava namorando há 8, 10 anos quase. Tinha que casar. Casei. Amigo, o aluguel era 40% da minha remuneração. Era a coisa mais difícil do mundo. Mas aí você começa a fazer uso das coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu sabia que trabalhar não era um problema. Segui trabalhando muito. Eu sabia que se colocar à disposição dentro daquela empresa era uma coisa super bacana.
E veio uma coisa do acaso, como as coisas como são na vida. Num determinado momento, por uma razão que até hoje eu desconheço, até porque não me interessava naquele momento buscar as razões, toda a diretoria da empresa que eu trabalhava deixou a empresa. E houve uma mudança de gestão muito grande. Eu trabalhava em planejamento. Portanto, eu suportava, dava suporte para os números da companhia. E toda a gestão saiu. Portanto, eu era uma memória. Eu tinha memória nos meus números, nos meus relatórios, mas eu era uma memória viva de boa parte da história daquela empresa. Quem assumiu? Marcelo Prado. Marcelo Prado chega e assume, acho que alguns de vocês devem conhecê-lo, talvez tenham visto ele aqui alguns dias atrás. Marcelo assume, com todos os seus desafios também, não sem conhecer ninguém naquela empresa. Foi quando eu o conheci, falou, olha, eu vou ter que fazer uma grande mudança aqui, mas eu quero poder contar com você. E foi muito claro comigo, falou, porque você conhece os números, você sabe de onde as coisas vieram, para onde vão, e ainda que a gente as mude, em termos de para onde vão, eu vou precisar de você, posso contar contigo. E assim começamos. Aquilo para mim foi muito importante, porque aquilo deu uma virada positiva na minha vida de novo. Aquilo que era para mim uma ameaça naquele momento, porque eu podia estar na rua de novo, casado, recém-casado, foi uma coisa positiva. E ele me deu inúmeras oportunidades, e a partir de então eu voltei a entrar num ciclo positivo na minha vida. A partir dali, tudo foi muito, apesar de tanto tempo, mas tudo para mim pareceu muito rápido. As coisas foram acontecendo numa velocidade enorme. O Marcelo deixou a empresa, depois de um ano de uma gestão, vamos dizer, tampão. Veio então um executivo para trabalhar na empresa, o Maciel, que trabalhou conosco durante 15 anos, e que, apesar de todas as nossas brigas e tudo aquilo, todas as nossas discussões, que eram naturais, de alguém que já estava há algum tempo, e ele que chegava de uma empresa completamente diferente, foi um cara que me adotou profissionalmente. E um cara que me ajudou sobremaneira a desenvolver minha carreira. De analista de planejamento, ele já foi me colocando para júnior, pleno, sênior, assim por diante. De repente ele virou e falou assim, nós vamos ter que fazer uma reestruturação aqui na empresa. Não é no corpo de gestão, nós temos gente demais. À época nós tínhamos 500 associados. E fizemos um plano e decidimos reduzir em 150 pessoas. Tudo parecia simples. No papel era tudo uma beleza. Só que eu já tinha aprendido a conviver com aquelas pessoas por quase 3 anos. Agora vamos fazer o processo. Sento o Maciel numa mesa, eu sento numa outra, e o responsável pela área industrial senta numa outra. E começa a chamar as pessoas. Nós fizemos isso em cerca de 10 dias. Ao final de 10 dias, eu não tinha mais estabilidade emocional. Extremamente difícil. Tudo aquilo que eu coloquei como propósito para mim, eu olhava aquela situação e pensava, cara, eu estou destruindo tanta meta, tanto propósito nesse momento. Pode até hoje, para mim, parecer um recomeço, como para mim foi, para essas pessoas. Mas naquele momento era muito difícil. O que aconteceu? Passado mais ou menos um mês, arrumei uma vaga lá no Martins, falei, não aguento mais, cara, eu não consigo mais olhar para a cara das pessoas que ficaram e lembrar das que foram, cara. Fui para o Martins, fiquei 1 ano e pouco no Martins, e a empresa sempre me ligando, volta. Voltei, de novo. Quando saí, parecia um ponto muito baixo. Quando voltei controller dentro da empresa. Mais um passo. Falei, cara, esse negócio está ficando bom. Essa coisa de altos e baixos está ficando bom. Não é tão ruim assim. A partir dali, como controller, fui diretor financeiro muitos anos. A Algaragro, eu vou falar um pouquinho dela. A Algaragro é uma trading. É uma trading que, por acaso, faz óleo de soja, faz óleo ABC, faz farelo. Mas a sua principal atividade é uma trading de commodities. Compra soja, vende soja, faz posições em Chicago, de câmbio, todas essas coisas. Essa é a empresa que eu estava. E aí assumi a posição de financeiro durante algum tempo. Depois, num outro problema, numa outra situação que a empresa enfrentou, de reestruturação, essa já fui eu que levantei como plano, como financeiro, não havia como evitá-lo.
nós tivemos que fazer de novo mais uma restauração e uma redução de pessoas. Alguns executivos deixaram, e aí aquilo que eu não contava acabou acontecendo, porque eu tive que acumular a posição comercial e logística de uma empresa também extremamente complexa nessas duas coisas. Ou seja, eu fiz um plano achando que a gente ia resolver de uma maneira, acabei ao final acumulando mais responsabilidade, e aquilo que de novo parecia muito difícil passou a ser muito positivo. Eu deixei a área financeira, depois que nós nos estabilizamos, o Maciel chegou para mim e falou, olha, agora eu vou te dar a opção. Você quer continuar como estava, na posição de financeiro, ou você quer migrar? Eu falei, esse passo já foi dado lá atrás. Eu sou um financeiro por natureza, a minha fortaleza está ali. O dia que eu precisar recorrer a algo para a minha subsistência, para a minha existência, para a minha permanência, para a minha base, vai ser em finanças. É de onde eu vim. Mas eu já passei a soleira, meu. Eu agora já experimentei outros ares. Eu não quero um passo atrás, eu quero um passo à frente. E aí assumi a posição comercial da empresa, com logística. Depois assumi um pouco mais de operações. E fui assumindo áreas, e assim foi, até que 4 anos atrás, aproximadamente, 4 anos e meio atrás, com a saída do Maciel, eu assumi então a posição de superintendente geral da empresa, à época responsável por toda a divisão de agronegócio do Grupo Algar, que depois da área de telecom, sem dúvida nenhuma a mais importante ainda dentro do grupo. Você tem então a área de agronegócio. Quando eu entrei na empresa, a empresa faturava 100 milhões aproximadamente de reais em valor equivalente. Esse ano, quando eu deixei a empresa faturando quase 2 bilhões. Obviamente, alguma coisa minha está lá, mas não fui eu que produzi esse efeito sozinho. Mas eu tenho certeza de que ali eu deixei muita coisa, uma contribuição muito grande. E essa é um pouco da minha trajetória de vida, né? Voltando um pouquinho para o meu lado pessoal, tive 2 casamentos. Um que eu, com o aprendizado do primeiro, quero manter até o final da minha vida, e um outro que, para mim, teve pontos altos e teve um ponto baixo muito duro, muito difícil, mas que me serviu de um aprendizado muito forte. Eu perdi um primeiro casamento. E só refletindo sobre isso bastante, né, você consegue perceber o que aconteceu, o que você fez, né? Ao invés de depositar no entorno, ao invés de depositar na empresa, em tudo aquilo, a minha dedicação, que naquele momento era muito mais profissional do que familiar, né? Aí você começa a depositar em você e começar a pensar. E isso foi de um aprendizado incrível, cara. E aí conheci uma segunda mulher, que é a Juliana, que hoje é minha esposa, e retomei minha vida. Hoje nós estamos juntos há 9 anos. E isso também, eu estou dizendo, para mostrar para vocês que uma vida não é feita só de pontos altos. Ela tem pontos baixos. Mas pontos altos e baixos é que vão nos levar a um certo propósito de vida, propósito profissional. Aí, finalmente, esse ano, o que acontece? 2 coisas. Ali eu poderia ter invertido, mas 2 coisas importantes, muito importantes na minha vida acontecem. Depois de mais de 20 anos trabalhando nessa empresa, chegou a hora de sair. Nunca é bacana a hora do rompimento, né? A hora do rompimento é sempre difícil, tensa, ainda mais depois de 20 anos. Já era o segundo relacionamento longo que eu perdia. Primeiro da minha primeira mulher. Difícil. Agora, com a empresa. Com aquele lugar e com aquela instituição e com aquelas pessoas com que eu me comprometi e me dediquei. Anos. Em alguns momentos eu acreditava que eu me dedicava mais a elas do que a mim, do que a minha família, cara. Mas como o próprio Marcelo diz, essas coisas acontecem nos relacionamentos. E chega aquela hora em que os nossos ciclos precisam se fechar. O ciclo, talvez no gráfico, seja aquela voltinha. Ela precisa se fechar para que um outro se inicie. E nós chegamos à conclusão, eu, a empresa, as pessoas que estavam no meu entorno, que o momento era o momento de se encerrar esse ciclo. De novo, né, uma sensação de pronto, assim, mesmo que tendo sido muito pensado esse momento, mas na hora que ele acontece, é um momento difícil, um momento duro, cara, sabe? De fato, você passou a soleira de novo, né? Você andou, deu mais um passo ali e você não sabe o que vem, cara. Mas Deus é incrível, né? Eu não sei
Eu não sei como é que ele faz os planos dele, cara. Mas com certeza são muito diferentes da minha maneira de fazer planos, cara. Ao mesmo tempo, ele coloca na minha vida, depois de muitos anos, uma segunda filha. Eu mostrei para vocês a primeira, e ele colocou essa baixinha na minha vida. Ela chama Helena, a minha primeira filha se chama Ana Carolina. E essa baixinha vem num momento incrível, porque ela vem como um combustível, ela vem como uma fagulha, ela vem acender, reacender num momento que eu podia estar simplesmente ali divagando sobre o que vou fazer, para onde vai. Ela vem para acender uma chama completamente nova na minha vida, cara. E vem renovar um ciclo que eu já tinha deixado há muito tempo atrás, cara. A minha primeira filha faz 3 anos que está morando em São Paulo, e dali eu tenho certeza que vai construir sua própria vida. A vida dela já não tem as conexões, exceto aquelas que eu tenha deixado como legado, como valores, mas a vida dela já não tem mais a mesma conexão com a minha. E agora vem uma pequena, e agora eu reacendo aquela chama, e olho para trás na minha primeira filha e penso, nossa, cara, agora eu tenho de novo uma chance, cara, me foi dada uma segunda chance de fazer muito daquilo que eu não fiz na minha primeira filha, né? Tá com ela. Então, os últimos meses, isso foi há 5 meses atrás, ela está com 5 meses e 20 dias hoje. Primeira decisão, ao sair. 4 meses sem fazer nada. 4 meses de sabático. Se alguém me deu esse direito, não sei, mas eu me permiti. 4 meses eu quero reconhecer a minha família, eu quero reconhecer a minha filha, eu quero me reconhecer. Para começar um novo ciclo, eu tenho que fazer um exame de autoconsciência, eu tenho que fazer uma nova reflexão. Depois de um ciclo tão longo, e isso acontece com todos nós, nada mais importante do que você fazer uma parada e uma reflexão e perceber, e se não somente perceber, definir qual é o meu novo propósito, cara. Ele continua o mesmo? Ele mudou? Se mudou, mudou de que maneira? Isso é o que eu chamo de um novo ciclo, que eu tenho certeza que acontece na vida de todos nós. E eu não sei quantas vezes, ao acontecer na vida de vocês pararam para fazer uma reflexão profunda do que você construiu até então, do que você deixou, tá? Do que você deixou nesse último ciclo da tua vida, para as pessoas, para aqueles que se relacionaram com você, e do que você pretende, à frente. E eu, para terminar, já estou aqui com o meu tempo praticamente estourado, eu queria deixar para vocês algumas palavras, algumas coisas que para mim, que me ajudaram muito, têm me ajudado muito, e que já foram outras em algum momento, e que provavelmente serão outras num próximo momento da minha vida, mas são coisas que eu aprendi, e que contribuíram para que eu pudesse conduzir a minha vida pessoal. Algumas eu aprendi com erros, para não dizer que a maioria dessas eu aprendi com erros. Foram também as palavras e são os pensamentos que me ajudaram muito na minha vida profissional. E eu tenho certeza, para mim, que a minha vida profissional é uma vida de sucesso. Eu não tenho dúvida. Começando como um estagiário numa empresa, saindo como um superintendente de uma grande empresa, de um grupo que eu espero nunca deixar de admirar, que é o Grupo Algar. Para mim isso é um êxito tremendo. Mas os ciclos passam, as coisas mudam, e esse é um momento de renovação. E aí eu estava pensando um pouquinho e resolvi trazer isso para vocês. Coisas que eu aprendi, gente. Ter propósito. De novo, né? A gente tem sempre falado isso aqui nos cafés. Ao invés da teoria do como é que é deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente tem que fazer apostas, cara. Cada um de nós tem que fazer uma aposta na vida. A aposta pode mudar, mas nós não podemos ficar aqui passando em branco, cara. Isso significa propósito, significa meta, né? Ter propósito, e para mim propósito era me formar. Depois propósito para mim era ser um executivo de alto nível, alguém que pudesse de fato alcançar êxito na sua vida profissional, e aquele era o meu caminho. E a gente pode ter muitos outros, aqui eu sei que tem um monte de empreendedores, tem pessoas aqui que estão trilhando outros cursos, outras jornadas. Em qualquer que seja a sua jornada,
você tem que definir um propósito, cara. Isso é fundamental. Manter valores. Amigo, eu me lembro a última vez, provavelmente, em que eu, trabalhando na empresa, era guiado por instrução. Isso deve ter sido lá nos 2 primeiros anos. Depois disso, depois que alguém foi colocado sob minha responsabilidade, e vocês todos, eu tenho certeza, têm pessoas sob a liderança de vocês, tudo mudou. Tudo mudou. As instruções são bacanas, mas a gente não gerencia pessoas. A gente gerencia material, a gente gerencia dinheiro, a gente gerencia um monte de coisa. Gente, a gente não gerencia. Gente, a gente lidera. Isso é completamente diferente. Porque a gente não lidera simplesmente dizendo para o cara, confia em mim. Amigo, confiança, cara. Você não dá instrução, sabe? Você conquista. Você tem que conquistar. E não tem nada mais positivo, nada mais favorável para construir uma relação de confiança do que valores, cara. Valores e exemplos, cara. Então, manter valores, para mim, fundamental. Determinação. Dá para desanimar. Tem hora que dá para desanimar. Tem hora que o gráfico vai muito fundo. Aquele gráfico lá mostra. Tem hora que a gente dá uma parada, olha para frente e fala, daqui talvez eu não saia, cara. Mas nessa hora você tem que buscar. Tem que estar determinado. E o que contribui para você ser uma pessoa determinada, para mim, a primeira etapa, cara, propósito. Nada é mais forte, cara, para que você seja uma pessoa determinada do que estabelecer propósito. Propósito, cara. Propósito claro. Depois, disciplina. Nada se faz sem disciplina. Não tem jeito, cara. Disciplina é fundamental. Acho que sobre esse eu não preciso dizer muito. Não é levando a vida de qualquer maneira que a gente vai chegar lá, cara. A gente tem que ter propósito, a gente tem que ser determinado e a gente tem que ser disciplinado. O lado daqui, eu aprendi, essa primeira palavra eu aprendi de novo com uma pessoa que eu sempre menciono, que é o Marcelo, cara. Para mim não tem pessoa mais positiva. Diante de todos os desafios que o Marcelo tem, com o seu problema de visão e tudo mais, é o cara mais positivo que eu já conheci. É a pessoa mais positiva que eu já conheci. Desde que eu o conheci, há 20 anos atrás, o Marcelo tem sempre uma palavra para você, uma palavra de incentivo, de estímulo. O Marcelo não é um cara que vai pegar o que é dele e vai dar para você. Não. Porque isso não é amar. Quando você gosta de alguém, que é o último tema, você não dá simplesmente o que a pessoa quer. Você dá aquilo que você acha que ela precisa. E você, quando faz isso, você olha para a capacidade dela. E do Marcelo, os incentivos e as palavras positivas é o combustível que eu sempre precisei e que sempre me contribuiu para mim. Eu aprendi com o exemplo dele, cara, que ser positivo é super importante na vida, cara. É o que vai nos tirar daquele momento triste, aquele momento difícil, em que a gente quer desanimar. Tem que ser positivo, cara. É a fagulha permanente que você vai manter. E outra, é a palavra que você tem que dar para as pessoas que estão ao seu lado, cara. Se você lidera, se você é um executivo, se você é um empresário, amigo, seja positivo, cara. Mesmo na hora dura, cara. O câmbio está difícil, a situação de mercado está complicada? Tá. Você é o último cara que pode deixar de ser um cara positivo, cara. Seja positivo. Fazer o bem e ser uma pessoa do bem. Simples. Acho que quanto a esse não preciso dizer. Não sou Madre Teresa de Calcutá, não vou ser, não tem essa, não me foi dado esse dom não me foi entregue. Mas isso aqui é para todos nós, cara. Fazer o bem, ser uma pessoa do bem, diz muita coisa dentro de pouquíssimas palavras. E é fundamental. E por fim, o meu papel dentro da empresa deixou de há muito, lá quando eu estava como executivo, deixou muito de ser um cara de finanças, um cara de operações, e passou a ser simplesmente alguém que tentava fazer com que as coisas acontecessem e que a empresa atingisse resultados através das pessoas que eu liderava. Tanto liderar é uma coisa que você faz na sua casa, se você tem filhos, no papel de homens, cara, você lidera a sua família. Não tem outra pessoa, é você. Essa responsabilidade, esse papel e esse dom, essa virtude, ela é sua. E você tem que assumi-la. Agora, liderar com amor, cara. Com amor. Liderar com amor é o que vai te dar
em muitos momentos, autoridade. Autoridade não está escrito ali, nem precisa. Por quê? Quando você lidera com amor, de novo, você não dá aquilo que teu filho simplesmente pede, ou você não dá aquilo que a pessoa quer como desejo. Você tem a responsabilidade de avaliar aquilo que é preciso, cara. E quando você repete esse ato muitas vezes de conceder o que é preciso, você ganha autoridade sobre ela. A autoridade é conquistada. Portanto, o melhor caminho, o caminho que eu trilhei, na minha vida executiva e na minha vida pessoal, é liderar com amor. Eu tenho um monte de amigos que falam assim para mim: você é muito mole, cara. Você é muito mole. Tem que chegar, mandar e resolver, cara. Eu já fiz isso. Algum daqueles pontos baixos ali eram eu fazendo assim. E depois medir resultados de uma outra forma. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida, cara. A gente pode ser duro, a gente pode até parecer duro, mas a gente tem que refletir e deixar muito claro para as pessoas que a gente lidera e com quem a gente vive. Nós estamos liderando com amor. Com amor, cara. Agradeço aí o tempo de vocês, a paciência, e espero ter contribuído. Não tem um brinde para oferecer? Tem? Que bom. Muito obrigado. Você apresenta. Café da manhã da semana que vem. Alguém pode... Deixa ele passar aqui, Leonardo, para mim. Né? É o Tiago que canta para a gente. Geralmente, Tiago, ele vai estar falando conosco. Pare, uma viagem tranquila não garante um destino correto. Olha só, está tudo ligado, né? Talvez ele vá falar disso, das dificuldades, mas o destino, Deus sabe o destino que tem para nós, né?